TV Artilheiro. Zé, eu fiz essa pergunta agora há pouco pro Tinga. Qual foi o papo do vestiário? Eu não sei qual foi o clima depois do primeiro tempo, né? 3-0 para a equipe do Santos. Mas o que é certo é que o time teve outra postura. Foi um outro futebol apresentado pelo Fortaleza no segundo tempo. Boa noite a todos. Certamente o primeiro tempo deixou a gente bastante chateado, nós da comissão, atletas, todos nós, né? Entramos um pouquinho desligado contra uma equipe do Santos extremamente mobilizada pelos dois últimos resultados. Sabia que aqui já é difícil jogar naturalmente, ainda mais eles brigando pela liderança e vindo de dois resultados negativos. Então, eles entraram extremamente ligados e a gente, realmente, o início foi bem abaixo do que a gente tinha planejado, errando muitas coisas básicas. O Santos fez 3 gols e poderia até ter feito mais, já definir a partida ali. Se bem que 3-0 é basicamente uma definição. Tivemos coragem no segundo tempo, enaltecer a coragem dos atletas, porque viemos para cá para fazer um bom jogo. A gente sabe que o resultado é consequência de um bom jogo, mas mudamos a postura, realmente entendemos que poderíamos equilibrar o jogo em alguns momentos, sabendo de todo o potencial da equipe santista. E fomos felizes, principalmente o pessoal que trabalhou ali pelo lado do campo, entender um pouquinho melhor as manobras do Santos. Acho que foi isso, a gente conscientizar quais eram as movimentações mais importantes da equipe do Santos e aproveitamos as possibilidades que acabamos tendo. Agora, o que representa para você esse resultado? Você que acabou de chegar no Fortaleza, não foi uma vitória, mas foi um empate incrível. Certamente é um resultado que dá confiança para a gente, né? Um trabalho muito bem feito pelo Rogério, quase 2 anos, é difícil, né? Substituir um ídolo do clube, né? Da torcida. E certamente a nossa estreia lá na semana passada foi uma estreia que a gente poderia ter tido um resultado melhor, mas acabamos perdendo para o Internacional. Logicamente que o resultado aqui era importante para a gente ter confiança, passar confiança para a torcida, passar confiança para os jogadores. A gente com muita humildade vai seguir o trabalho. Zé, você já tinha conseguido vencer aqui em outros trabalhos seus, inclusive conseguir classificação em mata-mata também. O que na tua visão era fundamental para conseguir pontuar aqui dentro e que você tentou passar no intervalo depois desse baque que vocês sofreram no primeiro tempo? Não só no intervalo, durante toda a semana, acredito que a gente fez uma semana muito boa. Os atletas também estavam confiançosos pela semana, mas realmente o primeiro gol com 1 minuto e 20 de jogo tirou um pouquinho a nossa confiança e desestabilizou logo em seguida. O Jorge foi muito feliz no lance, no rebote do escanteio, que a gente também deu bobeira ali no rebote, mas ele foi muito feliz, acho que foi muito mais mérito dele. Isso aí, logicamente, que não desestabiliza não só os atletas, todos nós, né? Que ainda estamos conhecendo os atletas, sabendo que cada um pode render. E, logicamente, que a gente temeu até pelo pior ao final do primeiro tempo. No segundo tempo, a gente conseguiu passar um pouquinho daquilo que a gente viu. Os atletas foram fantásticos, essa vitória esse empate, esse ponto que a gente está levando para Fortaleza é muito mais mérito deles, dos atletas. Tem o sabor de vitória, né? Pela forma como foi construído o empate. Que perspectiva te dá esse 1 ponto, essa mobilização da equipe, pensando na sequência do teu trabalho? Agora você tem 2 jogos em casa, na Arena Castelão. Certamente é um resultado que nos motiva para a gente fazer o próximo jogo totalmente concentrado. A gente não vai pensar em 2 jogos, a gente vai pensar em um jogo contra o Goiás, que hoje teve uma boa vitória também. E a gente precisa fazer uma outra boa semana, entrar mais ligado, conter um pouquinho a ansiedade por jogar em casa, sempre com o Castelo muito cheio, mas poder ter o equilíbrio e concentração para a gente pontuar cheio, porque é importantíssimo nessa luta. O Campeonato Brasileiro é extremamente difícil. Fortaleza tem essa tarefa, né? De se manter, de fazer uma Série A forte para que a gente possa galgar degrau a degrau. Então, logicamente que o resultado daqui contra uma equipe forte que vai brigar pelo título, com certeza que é a equipe do Santos, nos dá confiança para a gente seguir. Tem técnico que não gosta de falar apenas de um jogador, ficar falando especificamente de um jogador. Mas eu queria que você falasse aqui sobre o Felipe Pires, é um jogador que até então só tinha jogado numa partida, que foi contra o Corinthians, lá na Arena Castelão. Fortaleza foi muito mal no segundo tempo, perdeu o jogo, desde então não havia entrado mais. E hoje, na minha opinião, ele entrou muito bem, ali você citou até aqui nessa entrevista, os lados do campo, ele entrou muito bem. É um jogador
que será utilizado mais vezes? Você gostou da apresentação do Felipe Pires aqui na Vila Belmiro? Então, tive uma conversa com o Felipe, né? Assim como também com o Matheus Alessandro, Osvaldo, que são jogadores importantes, jogadores que a gente sabe que tem muita intensidade no jogo, como eles são importantes, né? Tanto o Edinho, quando cai pelo lado, Romário, a gente tem jogadores, o André que pode fazer pelo lado por dentro também. São jogadores importantes que no futebol atual eles são extremamente solicitados. E eu falei para eles que certamente iriam utilizá-los, né? O Felipe treinou bem a semana, a gente treinou como opção realmente, não é à toa que um atleta inteligente, não é à toa que passou 5 anos na Europa, traz essa bagagem, a gente entendia que aquele movimento que estava sendo feito lá pelo lado direito da equipe do Santos precisava de um jogador que correspondesse na parte defensiva, mas também que tivesse poder de decisão. Ele foi bem, entrou bem, mas isso é um jogo, tomara que ele continue crescendo e ele possa, junto com o nosso grupo todo, dar retorno para a gente, porque é isso que a gente precisa, atletas comprometidos, e esse grupo é extremamente comprometido. Nesses 10 dias que estou no clube, certamente é o que eu posso passar para vocês de primeiro mesmo, né? Como primeira regra nossa, um grupo extremamente comprometido, e juntos certamente a gente tem mais possibilidade de buscar os objetivos do clube. Você teve alguma preocupação no intervalo com determinados jogadores do Santos? Eu dou um exemplo, o Marinho fez um ótimo primeiro tempo e a gente percebeu uma marcação mais dura em cima dele e até a bola não chegando nele. Você teve essa conversa, essa preocupação com determinados jogadores do adversário? Marinho, por exemplo? É difícil, né? Você pontuar um jogador que preocupa mais com o Santos, né? Desde o seu goleiro, que sabe jogar com os pés, os zagueiros que constroem o jogo, dando liberdade, dando superioridade por dentro, né? Pelo setor de meio de campo. Então são todos jogadores de muita qualidade. O Santos tem um plantel muito forte e a gente só realmente passou aquilo que a gente estava vendo do campo e tentamos passar tranquilidade para eles. Mudamos um pouquinho, trouxemos para dentro. Já tinha terminado o primeiro tempo assim, mas conscientizamos que ali a gente poderia ter um pouquinho mais de possibilidade e eles foram muito obedientes taticamente e também tiveram muita coragem para acreditar que a gente poderia sair daqui com um bom resultado. E depois de estar perdendo de 3-0, a gente certamente que levar para Fortaleza um ponto é um resultado muito bom. Zé, queria te perguntar especificamente sobre o Wellington, porque com esses 2 gols ele passa o Luiz Fabiano e se torna agora o 6º maior artilheiro dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo parecia que ele estava correndo um pouco sozinho, até um pouco cansado já, e no segundo tempo ele chama a responsabilidade, faz 2 gols. O quanto ele é uma liderança técnica importante dentro da tua equipe? Eu acho que tem a questão tática, quando a gente traz o Edinho para jogar com ele ao lado, há uma divisão para sair a marcação em cima dos 3 zagueiros do Santos, então isso aí já deu uma facilitada para ele, mas é um jogador extremamente experiente. O Luiz Fabiano foi meu atleta no Vasco, também um baita de um jogador. Acho que eles estão, parabéns para os dois aí. O Wellington traz consigo dentro do campo a experiência que talvez ainda falte por a gente ter jogadores menos experientes, mais novos, né, na equipe. Quando a gente entra com o Osvaldo, a gente busca isso também, um jogador que finaliza bem de fora da área, trabalhar próximo dele ali. O Edinho já tinha dado o contributo dele, já estava um pouco mais desgastado. E a gente diria que o Osvaldo ali por dentro poderia manter essa pressão e ter qualidade, tranquilidade, porque certamente jogadores que têm a quantidade que ele tem de campeonatos brasileiros ajuda nesse momento, principalmente a pressão, que quando terminou o primeiro tempo é uma pressão muito grande, a gente vai para o vestiário num clima de muita tensão e certamente esses atletas dão a palavra também para a gente poder voltar com tranquilidade e voltar sabendo o que tem que fazer. TV Artilheiro.